E continuamos nos autores nacionais. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje estou aqui para te falar de Aldeia das Almas Desaparecidas, A Floresta do Avesso, do Richard Zimler, o primeiro volume desta Aldeia das Almas Desaparecidas. Primeiro de tudo, eu quero agradecer à Porto Editora o facto de me ter cedido este exemplar. Muito obrigada, foi muito gentil da vossa parte. E quero agradecer a toda a gente que leu comigo naquele grupo fantástico onde nós fomos debatendo este livro exemplar. Eu já tive a oportunidade de dizer ao Richard Zimler, num encontro que estive com ele, que considero que este é o seu melhor livro. Ainda não li o segundo, mas para mim este é o melhor livro do Zimler que eu li até agora e tenho lido alguma coisa do Zimler ao longo dos anos. A começar logo pelo Último Cabalista de Lisboa, que até agora era um livro que eu achava como sendo o melhor livro do Richard Zimler. Bom, este livro é um livro que acaba por ser um romance histórico, porque este livro passa-se no século XVII. Neste livro nós estamos em 1671, se a memória não me falha, e o Zimler consegue aqui fazer aquilo que eu gosto, que é juntar personagens reais com personagens que ele criou e simultaneamente dar-nos fielmente aquilo que se passava naquele tempo, o que, diga-se de passagem, não era nada pouco. E o livro começa então, dizia eu, em 1671. E em 1671 a personagem principal, o Isaac, tinha 9 anos. E nós vamos exatamente acompanhando a vida desta personagem, deste Isaac, ao longo dos tempos. E vamos acompanhando também a vida da sua cidade, ou da sua aldeia na altura, não sei se ainda hoje é cidade, mas Castelo Rodrigo era a sua aldeia, a sua terra. E vamos acompanhando a vida do Isaac. O Isaac tem 9 anos quando o livro começa, está em Castelo Rodrigo, um sítio, digamos assim, emblemático dentro do período da Inquisição, e nós vamos também acompanhando aquilo que se passa na sua terra. E aquilo que se passa, nomeadamente, na diferenciação entre os cristãos e os cristãos novos. Que, como nós sabemos, foi muito complicado viver a sua fé num tempo em que apenas existia, em que apenas uma única fé era vista como a correta. E, portanto, o Isaac é um cristão novo, é um cristão, é um judeu que teve obrigatoriamente que se batizar e se desbatizar, era assim o preceito dentro dos cristãos novos. E o Isaac vai ser então esta personagem que nós vamos acompanhando ao longo do tempo. O Isaac vai ter, o que vai desplotar a curiosidade do Isaac em relação ao seu tempo é o desaparecimento da família de uma melhor amiga e uma outra personagem da Terra que aparece morta. São estes dois factos que vão despertar o Isaac para esta problemática da religião e do não se poder fazer ou não se poder viver a sua religião às claras. Este livro é também um livro de memória coletiva. Para alguns será talvez uma novidade, para outros é um recordar. E daí eu falar da memória coletiva. Para aqueles que não tinham conhecimento dos acontecimentos, irá passar a funcionar como essa aquisição e, portanto, a criação dessas memórias. Para quem já sabia aquilo que se passava ou aquilo que se passou naquele tempo, é um reavivar e um ajustar daquilo que é dito e daquilo que os factos históricos nos dizem. Nós sabemos que o Richard Zimler é muito preocupado com o rigor histórico e, portanto, nós sabemos também que quando vamos ler um livro do Zimler, aquilo que lá está é a verdade, aquilo que lá está é aquilo que ele conseguiu descobrir através das suas investigações, e nessa reunião ele também nos disse que levou anos a fazer estes 2 volumes, a fazer este livro, que escreveu durante a pandemia, o que também é sui generis, porque eu fiquei a pensar muito nesta coincidência. Se por um lado as pessoas tinham para praticar a sua fé que o fazer dentro de casa, muito escondidos,
sem que na rua houvesse qualquer deslumbre dessas práticas, o Richard também teve que estar obrigatoriamente dentro de casa para escrever o livro. E num período onde também ele não poderia sair à rua para o fazer. O livro é basicamente sobre a vida de alguém que tem como motivação a intolerância religiosa. E sobre esse ponto de vista o livro torna-se um livro muito interessante, ainda mais nos dias de hoje, onde se fala tanto da intolerância, onde se fala tanto do politicamente correto, onde se fala tanto das diferenças e do respeitar as diferenças, quando depois, na realidade, eu quase que me arriscaria a dizer que existe, por outro lado, a defesa da homogeneidade na tentativa de esconder alguns factos históricos dos quais não nos orgulhamos, mas que existiram e que temos que admitir que existiam. Aqui não se trata disso, trata-se de acompanhar a vida de alguém, vida essa que é bastante moldada por essa intolerância religiosa. Aqui nós notamos e nós percebemos o que é que aconteceu naquele século XVII, em que medida é que os judeus foram vítimas desta Inquisição tão cruel, e isso faz-nos pensar também e refletir até sobre o presente. E sobre esse ponto de vista o livro do Zimmer é brutal. Tem um conjunto de personagens também, como é costume nos livros do Zimmer, com uma densidade psicológica muito bem retratada, uma densidade psicológica muito bem estruturada, se quiserem. Mas temos uma personagem que eu gostei muito, que é a Avó Flor. A Avó Flor foi uma personagem que a mim me encheu as medidas. É a personagem que no fundo acompanha o Isaac ao longo da vida. É a personagem no fundo que transporta o Isaac para a sua própria realidade. É com ela que ele aprende a ver a vida como ela na realidade é. Eu quase que diria que a Avó Flor é a responsável por ele ter perdido de alguma forma a ingenuidade da infância, e esta Avó Flor é uma personagem brilhantemente bem construída e uma personagem que a mim me encheu as medidas sobremaneira. Para mim foi a personagem que eu mais gostei deste livro do Richard. É também ela que acaba por ser neste livro a tal memória coletiva, porque é ela que conta ao Isaac a história da família. Portanto, ela acaba por ser a fiel depositária desta memória que, sendo uma memória daquela família, acaba por ser uma memória daquela terra e acaba por ser uma memória de um Portugal do século XVII. E isso também é muito interessante. Temos, pois, um livro brilhantemente bem escrito, não era preciso dizê-lo, basta ser do Richard Zimmer, que nos retrata o século XVII da Inquisição e do Santo Ofício, que nos retrata esse século XVII pela visão de uma criança, que inicialmente é uma criança, ele vai crescendo ao longo do livro, e que nos dá essa visão daquele Portugal que não permitia uma liberdade religiosa, e isso era complicado para uma criança de 9 anos. Uma criança que em casa tinha determinados princípios religiosos, que tinha determinadas formas de manifestar a sua fé e que depois fora tinha que o fazer de outra maneira. E eu acho que para uma criança de 9 anos pode ser um nó na cabeça, pode ser algo que ele tem dificuldade em perceber, e aí eu acho que a Avó Flor teve um papel fundamental. É, pois, um livro brilhantemente bem escrito, bastava ser escrito por Richard Zimmer, mas para além disso é um livro sobre o século XVII português, sobre o período do Santo Ofício, sobre o período da Inquisição e sobre, essencialmente, a forma como um jovem de 9 anos cresce percebendo que as suas crenças têm que ser feitas dentro de casa e que ele não pode falar delas na rua, nem pode defendê-las na rua. Mais que na rua tem que manifestar a crença em elementos e em formas de estar que não são de todo as suas, e aquelas que a sua família
secularmente defende. A escrita, bom, a escrita eu diria que é mágica, é encantatória. Nós passamos 600 páginas, deixem-me confirmar, 650 páginas, encantados nesta escrita, somos levados, embalados, se quiserem, por esta escrita, não no sentido de nos deixarmos levar sem um espírito crítico, antes pelo contrário, sendo muitas vezes acordados desse encantamento e perceber que não é fácil, não foi fácil e que se calhar em alguns aspectos e em alguns países continua a não ser fácil. É sem dúvida um livro que vai ficar como um dos melhores que eu vou ler este ano, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, porque a juntar a isto tudo o Zimmler faz uma coisa fantástica e que nos dá e que nos provoca essa atitude crítica, que é, ele oscila entre o passado e o presente. E, portanto, há momentos em que nós estamos a olhar com a distância para aquilo que aconteceu no século XVII e há momentos em que nós achamos que estamos lá e, portanto, aquele é o presente. E é esse presente que nós temos que assumir e é esse presente que nós temos que perceber, analisando analisando criticamente, com a segurança que a distância temporal nos dá. E pronto, mês de maio o segundo volume será lido, mas para já, digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.